Eu estou fazendo uma watch party. Estou mandando começar já uma watch party no Facebook. Boa tarde, bem-vindos ao Arquitetura e Design, nessa tarde ensolarada aqui em Porto Alegre. Está tão bom o clima. E o clima está maravilhoso aqui no estúdio, porque a gente está com pano de fundo novo, já tínhamos sofá novo, muita coisa nova. Isso graças ao arquiteto Luiz Sentinger, que está aqui conosco hoje e vai contar tudo a respeito dessas novidades para nós. E também nós estamos com a arquiteta Milena Decker. Olha só, toda linda de amarela, combinando com a minha poltrona aqui, eu adorei. A gente vai conversar sobre luz e tons nos ambientes, né? Ambientes que ficam mais tênues, mais tranquilos. Isso tudo lidando com a questão da temperatura, da luz, que é coisa para iniciados, né? A gente não entende muito desse assunto, mas a gente sabe se o resultado está legal ou não. Então, os profissionais aqui vão nos dizer como é que eles conseguem esses efeitos nos ambientes. Mas a gente queria primeiro perguntar, então, para a Milena, para apresentá-la para vocês. Conta, Milena, onde é que tu te formaste? Como é que vai trabalhar há quanto tempo? Eu sou formada pela Uniriter, né, já há quase 15 anos. Trabalhei por muitos anos em sociedade com a minha mãe e mais ou menos uns 4 anos, que é a Maria Decker, né? Maria Decker, e há mais ou menos uns 4 anos, né, segui carreira solo dentro da área da arquitetura de interiores, né, que é o meu maior foco, trabalhando muito com arquitetura de interiores residencial, principalmente, certo, né? Então, já são aí bastante tempo de caminhada, né? Dentro dessa área. Muito bem. E o Luiz, a gente quase não conhece, ele não se encontra, ele nem me substitui aqui, nem apresenta o programa. Depois do Carnaval, na outra semana, ele vai apresentar também 2 dias, que vou viajar para Revestir. Então, dois dias dos que eu estiver fora, ele vai apresentar. Aí vocês vão ter contato com ele de novo, o que é muito legal. Muito bem. A gente vai, então, preparar o assunto aqui para apresentar para vocês esse cenário novo. A gente vai agora ao intervalo comercial, 2 minutinhos e já voltamos. Até já! Quero lembrar que você pode nos assistir pelos canais 24, 524 da NET e também ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. E como você sabe, eu estava falando sobre isso no começo do programa, eu faço uma coisa que se chama Watch Party através do meu Facebook. Então, quem me segue e estiver ativo pode assistir o programa junto comigo pelo Face. Tem várias pessoas já assistindo. A Mariana Prestes, não é? A própria autora da obra que está aqui no cenário, daqui a pouco nós vamos falar. O cenário novo está lindo. A Zuneide Brito Velho falou que está assistindo, querida. A Vera de Nonoai Schneider, querida, disse que achou ótimo o novo cenário. César Prestes também disse que está show. Tem mais pessoas assistindo, que agora eu não estou conseguindo rolar aqui. Mas fiquem aí com a gente, nos façam companhia nessa tarde. E agora nós vamos falar com o arquiteto Luiz Sentinger, que fez essa maravilha aqui. Tá incrível, porque ele colocou no fundo um ripado, que no fundo do ripado, entre uma madeira e outra, tem um tom acinzentado que conversa com as tapadeiras laterais. Ele pensou em absolutamente tudo. E a obra de Mariana é um tríptico que também funcionaria como um grande ripado em 3 partes, né? Uma obra de arte em 3 partes. Agora a entrevista é tua. Agora. Por favor, conte tudo, como é que foi a concepção dessa maravilha, desse cenário com parceiros queridos, né? Na verdade, eu até fiz uma colinha aqui para agradecer. Pode depois. Colinha, tranquilo. Bom, depois a gente agradece. Na verdade, a gente precisava de um painel mais neutro, né? Uma coisa que não chamasse muita atenção, até em função, porque é verão, tinha que ser uma coisa mais clara, uma coisa mais leve. A primeira ideia que me veio foi o ripado. E aí eu queria dar um destaque para esta madeira da Duratex, que é um dos nossos parceiros aqui no cenário. Até eu vou ler aqui sabe que eu estou numa idade que eu não consigo me lembrar de tudo. Então, assim, a Duratex nos cedeu as chapas aí para a gente montar nosso cenário. E essa chapa da frente, que é um amadeirado, chama Cross Riviera, que é um padrão novo, lançamento da Duratex. E ao fundo eu coloquei uma chapa cinza que chama cinza sagrado, justamente para destacar esse amadeirado na frente e dar uma leveza. Junto a ele, quadro maravilhoso da Mariana Prestes, um tríptico
que chama Abelha... Abelha Metálica. Abelha Metálica, Da muito coleção lindo. Abelha Metálica. E veio assim, ó, fechou direitinho o nosso cenário que a gente queria. Casa também, que nos emprestou o quadro, Casa Tendenza, e a Gobi Novelli, a loja que revende aqui em Porto Alegre, se alguém tiver. Eu queria agradecer também a Ginap Marcenaria, que são o pessoal de Farroupilha. Estávamos aqui hoje às 6h30 da manhã, que nós montamos hoje de manhã. Queria agradecer o Rodrigo aí, o Samuel, que esteve aqui também, montando. Estavam eles aqui quando eu cheguei às 8 horas, já estavam montando uma sujeira com aspirador de pó, enfim, muito bacana o pessoal. Foi muito rápido, né? Eu foi cheguei muito rápido, 8h30, mais ou menos, estava praticamente pronto, estava só limpando. Eu tinha dado todas as diretrizes para ele, corta a espuma, bota a madeira, enfim. E aí cheguei aqui e já estava assim, a Ginap é muito boa a marcenaria. E é incrível a perfeição, né? Eu olhei, passei a mão, assim, é impressionante, eu adoro madeira, eu fiquei impressionada com o trabalho deles. E dá um ar leve, né, Leone? Fica um ar de verão, que é o que a gente queria. E ripado assim. é super tendência, né, Luiz? Muito. É uma solução bem coringa, né, Milena? Com certeza. Eu digo assim, a gente utiliza ele em N formas, né? Tu preenche uma parede, tu divide um ambiente, faz um painel, tu faz um painel, né? E não cansa. Não, nunca, e não cansa, né? O ripado assim não cansa. Ele teve a sua época, acho que a arquitetura de interiores é muito assim, né? Tem moda, ele vem e volta. Vem e volta, é que nem moda, né? E eu queria agradecer também a Casieri, né? Que a gente já falou outras vezes, mas aí vamos agradecer a todo mundo que colaborou com a gente aqui no cenário. Agora a gente vai fazer um rol de agradecimentos aqui. Casieri com o sofá, Império Persa com o tapete, que é feito de garrafa PET. Isso é fantástico. Vocês tocarem ele, vocês vão achar que é algodão, que é um tecido. É um toque de algodão. É um toque de algodão, garrafa PET. O Fernando Tum, pelo paisagismo, a Mariana Press, como a gente já falou, Luzes do Mundo, com a luminária. Import Plus Deli, com essa cadeira maravilhosa da rainha Elione. E essa banqueta. E a banqueta também. Os agradecimentos estão feitos. Esqueci. Eu queria agradecer a Érica Reis, que é a representante da região sul da Duratex, que ela que intermediou junto a São Paulo lá, os painéis. Certo, obrigada, um beijo, Érica. Obrigado, nos vemos a revestir. Sim. Sim, porque eu vou revestir primeiro. Aí quando eu voltar, é que o Luiz vai, que eu não deixei ele ir antes, né? Não, só um pouquinho. Vamos dividir isso aí. A Elione vai dia 12, dia 13, eu vou dia 14, dia 15. Eu fico mais um tempinho lá. Mas assim, eu achei interessante, até a Milena observou, né, a questão do verde, né, da obra da Mariana, está conversando com o verde da planta, assim, verde dá um bem-estar, né? Uma leveza, tranquilidade, um ar de verão, um frescor, né? E as pessoas têm medo de usar muito verde, assim, sabe, cores mais marcantes. Então, assim, acabamos ficando sempre nos beges, nos marrons, nos brancos. Que dá, assim, almofada verde, alguma coisa assim, mas assim, pintar uma parede verde não é todo mundo que aceita. Bom, a Mariana Prestes tem outro dia, a gente mostra aqui, uma pessoa que comprou uma obra dela, acho que de Goiânia, se não estou enganada, enfim. E ele mandou uma foto hoje, só que a foto estava muito embaixo, não deu para trazer para mostrar, a gente pediu para uma foto melhor, mais em alta. E ele fez uma parede verde, um verde seco, e colocou uma abelha metálica em cima. E ficou maravilhoso o resultado, assim. E com os móveis com a madeira em tom médio e tal. Então, realmente, quando tu ousa, né, o resultado é tão agradável. Eu achei lindo esse efeito do ripado, porque é uma cor neutra, né? Como as pessoas têm medo de usar cor, é uma cor neutra, tem só o cinza de fundo, mas ele tem um movimento, ele tem uma textura, ele tem uma informação, né? Ele não fica aquela coisa monótona, né? Monótono, não fica monótono. Esse ripado dá uma profundidade, o cinza, né? Ao fundo ali, justamente para destacar a frente. Olha, tu me surpreendeste. Não sabia que ia ter esse fundo. Aí a gente está vendo a abelha metálica, né? O quadro. Que a Casa Tendenza nos emprestou, da Mariana, que ele é vendido na Gobi Novelli, como eu já falei. E o Luiz já me falou que tem alguém interessado nele. Isso, eu estava numa cliente, depois que eu saí daqui, fui atender uma cliente e mostrei para ela, eu quero esse quadro. E quanto que é, não sei o que, eu já mandei uma mensagem para a Elione para ver se conseguiu o preço, tudo, e aí eu vou ver para ela depois. Não tinha nem entrado no ar ainda, nossa, que sucesso. E eu estava te falando das coisas que os clientes têm medo. A gente até tenta, assim, sabe? Mas é difícil conseguir colocar uma cor mais marcante num projeto.
Tá aí a Milena que não deixa mentir. Não, isso com certeza. O pessoal às vezes é um pouco resistente, né, Leone? E aí a gente tem que provar por A mais B que vale a pena, né, Luiz? Pra gente não ficar só nos 50 tons de cinza, assim, e um pouco além disso, né? Isso, Porque são coisas assim, ó, através de um quadro ou de uma almofada ou uma poltrona, tu consegue enriquecer o ambiente e ao mesmo tempo também são coisas, enfim, amanhã ou depois não quer mais, enjoou, é fácil de trocar, a gente pode substituir se for o caso, sabe? Mas eu acho que vale a pena dar vida. Eu sou muito fã, eu digo assim, trabalhar com paisagismo dentro de casa, isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham que não é possível, mas é super possível, né? É super possível. E dá vida, dá uma ambientação muito bacana, né? Então, às vezes é complicado mesmo, o pessoal é um pouco mais assim, né? A pessoa, para ter um paisagismo dentro de casa, ela tem que estar disposta a cuidar. Sim, não, com certeza. É como ter um pet, né? Tu não pode querer ter um cão, um gato, enfim, e deixar a criaturinha lá. Nós falamos hoje, acordamos mais cedo. Sim, porque nós tínhamos que contando, passear Milena, com os chegamos cachorros. aqui. Aí fui caminhar com a Bibiana, aí o Luiz, eu fui caminhar com meus cachorros também. Eu também tenho essa função, também tenho a minha, sabe? Tipo, Mariana Presto já não precisa de cuidados assim pontuais, não é? Mas a gente tem nossa querida Bibiana Presto, que a gente brinca que ela é a CEO da empresa do Estúdio Presto. E é muito interessante isso. Mas assim, até essa questão de ter pet em casa, né, impacta em algumas escolhas, né, Luiz? Questão de praticidade. Tem que cuidar. Eu fiquei encantada o dia que o Pedro veio aqui e falou sobre esse tapete, que tu pode lavar ele do jeito que quiser. Ele é super resistente, né? Para quem tem cachorro em casa ou gato, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A gente colocou embaixo uma telinha, né? Porque ele é fino, para não jogar no piso, que é um porcelanato aqui no estúdio. E tranquilo, é super fácil de manter. E a gente, se cai alguma coisa, a gente logo tira e ele fica como se estivesse novo, né? É maravilhoso o tapete. Nossa. Tem que também fazer escolhas legais. Mas eu estava pensando nessa questão de uso de cor, né? E tu falaste da planta e paisagismo dentro de casa. Eu vi na Casa Cor Rio, depois a gente vai falar sobre a Casa Cor daqui, do ano passado, um ambiente que tinha uma abelha metálica da Mariana, era um outro quadro, não era esse tríptico, era um outro quadro contínuo e era uma outra técnica, ele tinha vidro em cima e tudo. E tinha um frescor naquele ambiente. Casa Cor Rio já tem um frescor, né? Esse ano tinha muito verde e muito rosa. Eu vejo a Casa Cor Rio de Janeiro muito diferente das demais, assim, das que eu visito, São Paulo, Curitiba, enfim. É coisa mais solta. Tem uma leveza, né? Não tem aquela preocupação de móveis sob medida. É tudo mais solto. É tudo mais solto. São móveis soltos. Literalmente mais solto, as coisas mais soltas. Assim, Rio de e Janeiro. também mais solta a ideia da coisa, né? E tinha um espaço com um quadro de abelha, um outro, que estava fazendo o maior sucesso lá. Então, que as pessoas chegavam, porque o ambiente já falava de natureza, as escolhas todas foram a partir desse viés, né, de natureza. Então, fechou perfeitamente. Como a Mariana trabalha com natureza em risco de extinção, para alertar para essa questão, essa espécie, a abelha metálica, é uma espécie que está em risco de extinção, não tão grave quanto o cardeal amarelo, por exemplo. Então, ela foi escolhida em função disso, mas também em função da estética. E é interessante porque tem uma história por trás daquela obra, né? Não é só uma peça bonita, ela tem uma história, ela tem uma função. Ela tem uma preocupação, no caso, preocupação. Né? Eu acho tão bonito de criar isso. Eu acho. E aí fica uma coisa... E veio a calhar no ambiente também, né? Também, fechou, O ano passado o tema da Casa Cor era Casa Viva. Casa Viva, exatamente. Né? Então tem tudo a ver, assim. E esse ano é Planeta Casa, né? Planeta Casa. Conta pra gente o que tu tá inventando, tu estás com um ambiente enorme na Casa Cor. É o maior, não estou querendo me exibir, mas é o maior ambiente da Casa Cor. Já se exibiu. Já se exibindo, é o maior ambiente da Casa Cor. Ele começa em 107 metros quadrados e pode chegar a 230 se eu quiser. Porque tem algumas áreas adjacentes, assim, e eu vou chegar em 200 metros quadrados. Eu já As áreas o projeto que eu estou fazendo... são internas também ou externas? São internas e vai ter uma área externa, inclusive, que a Catiane vai fazer comigo. Depois outro dia eu vou... Tua amiga, né, Milena? A gente estava trocando figurinha aqui. São como é que se diz? Colegas de escola. A gente divide a parte de maternidade, né? Luiz com arquitetura e a gente com filhos. Então a ideia é chegar a 200 metros quadrados, que eu já estou fazendo um projeto em cima disso, até porque estou em busca dos parceiros também, que já está quase tudo fechado. Um loft, onde vai ter o quarto, o espaço gourmet, vou dar muita ênfase ao espaço gourmet, de convivência, sempre porque é uma coisa tudo aberto.
E essa área externa, em parceria com a Catiane também, que ela já está inventando umas loucuras lá, que eu já estou meio que cortando as asas dela também, para não deixar ela viajar muito. Como assim? Como assim? Não, estou brincando. Ela me disse assim mais ou menos por cima o que ela estava pensando. E tu adoraste? Eu gostei então, muito. Tu tá mentindo que corta as asas, né? Que eu ia não cortar corta as asas nem da abelha, nem da Catiane, então tu deixa o mundo voar. Então convido todo mundo a ir lá na Casa Cor a partir do dia 20, final do mês de junho. A data certa depois mais próximo. A previsão é final de junho. Às vezes ocorre alguma alteraçãozinha. Uma semaninha ou outra, uma semana ou outra tem uma, né? Porque recém as obras estão andando. E o local é maravilhoso, né? O local é maravilhoso, é o Hospital da Criança Santo Antônio, o original, o antigo. É pertinho daqui da DCDV. Ali na Ceará. Na Ceará, no quarto distrito. O prédio é maravilhoso, lindo, o lugar é lindo, tem uma capela. Eu sou alucinada pela capela. Eu soube que num temporal caiu o telhado e tiveram que restaurar o piso. Estão refazendo tudo, estão restaurando tudo. Aí vai ser a parte de eventos, né? Ali. É tacos, é parquê, né? O piso, mas vão manter, parece. Tomara que mantenha. Eu sou aquela que restaura tudo, que fecha, apaga a luz, economiza água pela natureza. A gente tem que ter essa preocupação, né? Com as coisas. Agora eu estive, né, em São Paulo, nas feiras, mudando um pouquinho o assunto, e entre as coisas que fizeram sucesso, os canudos que não são de plástico, né? Canudos ou de papel, ou de madeira, ou de metal, ou de inox, a Tramontina, que tem nosso cachepô maravilhoso também, né? Aqui. Ela tinha de vidro também, e aí vem com aquelas escovinhas para a pessoa limpar e tudo. Cada vez mais as pessoas estão se preocupando com isso, a gente fala com frequência aqui, porque fazer ambiente, né, conviver num projeto comercial, residencial, as pessoas estão vivendo, né, estão trazendo sua bagagem, seu estilo de vida. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala também com a preocupação com o planeta, com fazer a nossa parte, né? Os arquitetos fazem as suas partes, como fazem escolhas também, né, Luiz? Projetos sustentáveis que a gente fala, né, que a gente chama no caso. Preocupação isso muito com o plástico. Eu acho que o plástico é uma coisa que, de uma maneira ou outra, ele tem que existir, não adianta, porque tem certas situações que tu não pode fugir, mas quanto menos usar, melhor. Eu vejo assim, entendeu? Porque assim, ele é reciclável, mas as pessoas, na maioria das vezes, não reciclam, pegam e jogam no lixo mesmo. Ontem mesmo eu passei de frente ao Shopping Moinhos, onde tem o café, tem umas lojinhas ali naquele casario bonito ali, como é que chama? Não sei o nome daqui. Ah, sim, ali onde era a Brahma, eu acho, né? Não, ali na Moinhos de Vento, de frente ao Shopping Moinhos, tem aquele casario todo. Da Félix da Cunha. Félix, já é outro nome. Sim, é o conjunto ali. E aí, assim, eu passei ali, tava a menina que trabalhava naquelas lojas, varrendo a calçada e botando o lixo para dentro do bueiro. Não vou dar o nome da loja, porque vai ficar chato. Moinhos de Vento, na frente do Uma Sheraton denúncia. e do Shopping Moinhos. Arquitetura e Design denúncia agora. Arquitetura e Design denúncia. Ah, não. E eu falei para ela, e eu disse para ela, e ela, e continuou varrendo. Continuou fazendo a mesma coisa. Isso, depois vai entupir, vai alagar a loja, vocês vão achar que a prefeitura não faz nada, mas é que vocês também não colaboram. Sim. E ela muito da antipática, né? Não. Continuou varrendo. Sabe que outra coisa que me chama atenção é quando as pessoas são, ao invés de pegar uma vassoura e varrer e retirar o lixo devidamente, às vezes pegam esse lava-jato e lavar a calçada. Aquilo dá Gastam angústia, água, que não precisa lavar a calçada toda hora, não precisa. Né? Não é um jardim que está molhando, nem isso. E é preguiça. Né? Ou então aquelas, até sopradores, assim, gastam energia. Não, aqueles sopradores eu acho... Pelo amor de Deus, pega uma vassoura, vassoura de piaçava, gente. Sopradores, eles assopram a calçada e botam no meio da rua e deixam. Que é a mesma situação, né? É a mesma situação. Vai Porque eles não vão lá e retiram e juntam o lixo. Não, eles colocam o lixo. É como a gente faz, né? Não tem planeta lixo. Como eu sempre digo isso aqui. É aqui mesmo. Então, a gente tem que tratar, reciclar, evitar de gerar tanto lixo. Exatamente. Né? Mas você também é muita falta de orientação, digamos assim, do condomínio, quando é do condomínio, que a maioria das vezes soprador é condomínio que tem. E do pessoal do condomínio orientar a pessoa que está fazendo, porque muitas vezes a pessoa também não se dá conta, entendeu? Assim, sim, se o condomínio comprou o soprador para ela fazer aquele serviço, ele sabe que ela vai fazer daquele jeito. E tem muitos que usam a vassoura e varrem para o meio da rua. Ou para o bueiro, esperando que a prefeitura... que nem essa menina para o bueiro. Varrem para o meio da rua esperando que a prefeitura vá passar com o pessoal do DMLU para limpar. É só juntar e botar no saquinho, amarrar e botar
no container do lixo orgânico. Exatamente. Depois eu queria saber do teu projeto, que atitudes sustentáveis tu estás tendo para montar. Coitado, Milena, agora ele vai ter que inventar umas coisas sustentáveis. Eu vou perguntar para ele, tá, e a sustentabilidade aí? No próximo outro programa, quando eu já tiver com o projeto mais definido, daí aí eu vou toda a área de sustentabilidade. Uma coisa que eu já estou fazendo é na hora da demolição lá dentro, porque eu tenho, como o espaço é muito grande, eu vou demolir muitas paredes. Então, assim, container para entulho, caliça, tijolo, cimento. Container para lixo reciclável, que hoje em dia não pode misturar mais, assim, entendeu? Sim, e as pessoas na rua, às vezes tu vê a pessoa passar num container de caliça, jogar o cocô do cachorro, não, gente. Não pode. Se misturar um lixo orgânico, aquela caliça, ela não pode mais ser reutilizada como ela poderia se estivesse sendo que nem os containers de lixo na rua, as pessoas botam guarda-roupa dentro do container de lixo, que é para ser orgânico. Na minha rua ali, eu moro na Cidade Baixa. Nos que são orgânicos também. Porque, aqueles da prefeitura. Aqueles da prefeitura é somente lixo orgânico. Só orgânico. Porque o lixo reciclável passa um caminhão no final do dia, em dias e horários específicos para recolher. E as pessoas não querem saber, botam um armário, botam cadeira, botam... É difícil, só não botam a mãe lá dentro, porque mãe é mãe, né? A questão de educação, de respeito, né? Acho que a palavra respeito contempla muita coisa. Porque se tu tem respeito pela natureza, respeito pelo outro, respeito pelo planeta, enfim, tu não vai fazer isso, né? Respeito pela diversidade, respeito, enfim. Aquela coisa que eu digo, né? As pessoas exigem muitas vezes os seus direitos, mas se esquecem dos seus deveres, né? Exatamente. Então é um caminho assim que a gente tem que ter muito cuidado, né? Outra coisa é a bituca do cigarro, né? A bituca do cigarro. Todo mundo, quem fuma, eu não fumo. Sou contra também, mas enfim. Fuma e atira no meio da rua. Aquilo suja na praia também, né? Por que não apaga e bota no bolso, na calça, dentro da bolsa? Demora não sei quanto para se desintegrar na natureza. Porque a gente acha que a coisinha pequenininha, as pessoas podem achar que é uma coisa pequena, que logo vai... Não, também leva um tempo e tudo. Aproveita para ficar mais saudável, para de fumar, ou reduz muito, né? Tenta, é uma tentativa, né? É hábito, né? Mudar hábito, nem que seja aos poucos. A gente está falando tudo de hábito aqui, né? O hábito de separar o lixo, de cuidar, de varrer direito, de fazer tudo direito. Tudo é hábito, é questão cultural, né? De mudança de era uma cultura geral, né? Isso acho que com o tempo vai mudar, que nem o Brasil. O Brasil é muito novo, tem 500 anos. Sim. Então, fora daqui na Europa, que as cidades têm 2.000, 3.000 anos, já a mentalidade é outra. Sim. E aqui nós vamos chegar ainda lá. Porque eu acho que antes as pessoas não pensavam, elas iam agindo, né? Assim, sem pensar. Agora a gente tem que pensar o que está fazendo com o planeta. Hoje em dia já mudou bastante. As pessoas pensam 2 vezes antes de atirar um papel no chão, alguma coisa do tipo assim, sabe? Que bom. Porque sabe que o povo em volta está olhando. É verdade. Nós vamos lançar o quadro aqui, então, Arquitetura e Design Denúncia. Denúncia, vamos. Adoro. Muito bem. Luiz, mais alguma coisa a declarar sobre essa maravilha que ficou no nosso cenário? Não, só mais uma vez eu queria agradecer então os nossos parceiros, a Duratex, a Ginap Marcenaria, a Casieri, Luzes do Mundo, a Mariana Prestes, Fernando Tum, Império Persa, a Cadeira Amarela, Importe Plus Fideli, Importe Plus Fideli, Casa Tendenza, né? Casa Tendenza também, das meninas, que foram nossos parceiros aqui, queria agradecer de coração. Então tá, a gente vai ao intervalo comercial, 2 minutinhos e a gente volta para conversar com a Milena Decker. Até já, fica aí. Eu estou me deliciando com os comentários do cenário. A Rosana Spritzer diz que amou o quadro da Mariana Prestes. Cristina Moura, está muito legal o programa, parabéns. Obrigada, Cristina, um beijo para ti. O César assistindo de Capão da Canoa. Muita gente, a Rosângela Melete assistindo da França, a Cristina Schetter de Portugal. Olha, gente, é muita gente assistindo. Muito obrigada. Eu não vou conseguir falar todos os nomes, mas eu super agradeço essa companhia pelo Facebook, que a gente tem todo dia, né, pela Watch Party. Então, fique então conosco agora e com a Milena Decker, que a gente vai falar a respeito de luzes e tons dos ambientes, porque isso se consegue através de iluminação e cores, é isso? O que mais que tu materiais? Sabe que a área da iluminação, né, Leonir, para mim, logo em 2006, quando eu concluí o meu curso, eu engatei uma pós-graduação e tinha uma das cadeiras que era sobre iluminação artificial.
E naquela época eu vinha com um histórico de muita insônia, né? Muita insônia, fazendo trabalhos e tudo mais, né? E foi com uma das professoras do curso que elas assim, vem cá, vamos conversar para a gente falar sobre iluminação, para a gente tentar aliviar esse teu problema de insônias e dificuldades para dormir. Gente. Por conta da luz. Como é que é a luz no teu ambiente de trabalho e principalmente como é que é a luz na tua casa? Né? E aí, enfim, a gente foi conversando, ela foi me dando algumas dicas, ela estava desenvolvendo um trabalho muito legal dentro dessa área. E eu te digo assim, ó, depois de meses de tratamento com medicação, com ortomolecular, eu voltei a dormir por ter melhorado a qualidade de iluminação da minha casa. Pelo amor de Deus, conta tudo, o que a gente tem que fazer. Não, eu sempre comento, e isso é uma coisa que, claro, depois da pós, ao longo dos anos eu procurei me especializando, e eu tento hoje, dentro da medida do possível, sempre aplicar isso nos meus projetos, principalmente como eu trabalho muito com a área de arquiteturas de interiores residencial, muita sala de estar, muita suíte, muito dormitório, né? Através dessas técnicas, né? E com o cuidado sempre, com a temperatura da luz, da posição dela, né? Então são algumas coisinhas que eu digo assim para o pessoal, às vezes a gente não se dá conta, mas, sei lá, tem o hábito de ir ali no supermercado, compra uma lâmpada qualquer e põe em casa. Isso faz toda a diferença na nossa qualidade de sono, né? Muito bem. A gente sabe que se contratar um profissional, ele vai lá e vai identificar tudo, vai resolver tudo, vai ser uma maravilha. Mas se a pessoa não está pretendendo, por exemplo, mudar o ambiente na casa, tem esse problema, quer saber se tem alguma coisa errada, como é que a gente pode orientar em linhas gerais, assim? Olha, Leone, eu digo assim, uma das principais coisas que eu sempre oriento o pessoal dentro daquele seu ambiente de descanso, dormitório, evitem as luzes brancas, né? Aquela luz branca com cara de hospital, sabe? Aquilo ali não, né, para ambiente de sono não é legal. Então, assim, procurem lâmpadas mais amareladas, né? Lâmpadas mais amareladas. Isso, exatamente, certo. Né? Isso auxilia muito. Dentro da medida do possível, se for possível, criar diferentes cenários de luz. E aí, quando eu falo cenário de luz, não precisa fazer toda uma grande mudança. Um pequeno abajur, sabe? Uma luz um pouquinho mais difusa, algo não tão forte, né? Isso são coisas que auxiliam a gente a ter um ambiente mais agradável, né? E que te ajudam a relaxar, a baixar o ritmo, a dentro da medida do possível, estimular a produção da melatonina, que é um hormônio fantástico que o nosso organismo produz e que às vezes por conta de muita informação a gente bloqueia, né, a produção dele. Vamos tentar entender então da seguinte maneira. Eu sou super leiga, obviamente, mas assim, até onde me consta, a melatonina também se ativa, se produz, enfim, se faz presente na nossa condição de sono, à medida que a gente está num ambiente escuro, exatamente, com menos luz e tal. Seria interessante, então, ir reduzindo a luz a partir do final da tarde, com certeza. Assim, de ficar com ambientes mais tranquilos. Exatamente. Eu digo assim, para tu teres uma qualidade de sono legal, é fundamental que esse hormônio possa ser produzido, né? A gente tem o pico de produção da melatonina, que é esse hormônio, por volta de 2, 3 da manhã, da madrugada, no caso. Mas a produção inicia bem mais cedo, lá naquele horário das 6h30, 7 horas, final de tarde. E é um hormônio que ele é produzido através de estímulos de cor de luz. Então, o pôr do sol, aquele tom alaranjado, amarelado, aquilo ali auxilia nessa produção desse hormônio, né? Então, se tu conseguir trazer para dentro da tua casa esses tons, se tu conseguir remeter isso de um abajur mais leve, tu vai fazer com que a tua produção hormonal seja beneficiada. E, consequentemente, tu vai ter uma qualidade de sono melhor, né? E, ao mesmo tempo, quem dorme melhor, acorda melhor, né? Nossa, então, faz toda a diferença, A qualidade né? do sono muda a vida de uma pessoa. Então, assim, por exemplo, dentro da área de suítes, né? Eu acho que, hoje em dia, a gente tem muitos elementos que nos auxiliam. Os abajures são os mais fáceis, de fácil acesso, tu consegue comprar. Existem já muitos abajures que têm aquele sistema dimerizável, que a gente comenta, que é onde você consegue ir diminuindo o tom da lâmpada. Aquilo ali ajuda bastante. As fitas de LED hoje chegaram, graças a Deus, assim, né, com uma tecnologia de fácil acesso, fácil instalação, sabe? E a LED também não é... Tem
tem temperaturas de cor diferentes. Tem, mais com branquinha, certeza. mais amareladinha. É tudo, eu sempre costumo dizer assim, né, para o pessoal tentar entender o porquê, como que funciona. Se você vai num fast food, por exemplo, geralmente a luz lá é bem mais branca, né, uma coisa... Por quê? Porque a intenção daquele ambiente ali é ser dinâmico, né, e tudo mais. Rápido, vai embora, exatamente, é pressa, fluxo, exatamente, é pressa, né, entra um, sai outro. Se tu quer já um ambiente mais acolhedor, um restaurante para curtir uma noite, tomar um bom vinho, a iluminação dele não é que nem a do fast food, é bem diferente. Ela tem um tom mais amarelado, ela tem um tom mais aconchegante. Então, assim, peguem esses exemplos, né, da rua, assim, digamos, extremos, né? E tentem trazer um pouco para dentro da sua casa nesse sentido, né? Porque tu vai conseguir ter uma qualidade de um ambiente mais agradável, melhor, trazendo essas questões de cores e temperatura, né? Maravilhoso. A gente tem fotos, vamos dar uma olhadinha nos ambientes? Sim. Pra Eu gente ver os separei exemplos? aqui alguns exemplos assim, de coisinhas pontuais que eu procurei aplicar em alguns projetos, né? Então, nessa imagem a gente tem um dormitório de criança, né? Abaixo daquela cama suspensa, eu tenho uma fitazinha de LED ali, Leone, numa temperatura de cor bem suave. Porque assim, na hora de dormir, na hora saiu do banho, tá botando pijama, colocando a roupinha, a iluminação geral do ambiente a gente desliga, deixa só a fita de LED e isso faz com que esse momento de final de dia, né, quando está arrumando ali a criança para dormir, se torne mais tranquilo, com uma iluminação baixa, né, que faz com que daí a gente consiga ter esse efeito que eu comentei contigo, né, de um ambiente mais leve. No caso, na foto, a gente está com toda a iluminação acesa. Porque, eu ia te dizer, Manu, porque se nós tivéssemos feito a foto só com o LED, ela ficaria um pouquinho escura, né? Mas a ideia, tu vê assim, é uma coisa super pontual, né? A gente tem a cama suspensa lá em cima, então não tem problema de ofuscamento nos olhos, né? Eu acho que a gente tem uma outra foto desse ambiente, né? Vamos ver como é que a gente percebe a luz no... Vamos mudar para a próxima foto, por favor, para a gente ver como é que ela funciona, né? Em outro ângulo, o quarto. Quando for possível, ó. Isso, ali aparece, né? Para ver o acesso à caminha de cima, Isso, né? A gente tem a escadaria ali, né? Que foi toda projetada. A criança, no caso, dorme ali na cama de cima, né? E a gente tem aquela iluminação de LED, porque como era um espaço um pouco mais justo em termos de área, eu não tinha onde acomodar abajures ou coisas do gênero. E até porque, por se tratar de um ambiente infantil, não, né, ter abajur, essas coisas às vezes não é muito legal. Pode ser arriscado, criança bate, né? Quebra, então assim, foi um recurso que a gente utilizou, né? Sim. E eu te digo assim, isso proporciona baixar o ritmo das crianças no final do dia, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo, assim, tu tem uma iluminação que te permite fazer essa coisa que eu comentei, né? Tu enxerga, tu não deixa de enxergar, mas de uma forma bem mais amena, bem mais sutil, mais né? tênue, né? Exatamente. Muito bem. Muito interessante. A gente tem que se ligar em algumas coisas que a gente não presta atenção, né? Não, eu digo assim, a tecnologia hoje, né, eu digo, é fantástico, mas às vezes a exposição muito grande, né, ao celular, ao tablet no final da noite, isso acaba exatamente, dificulta, né, o horário de sono. Podemos mudar as fotos para a gente fazer um passeio pelas imagens. Enquanto isso, eu queria só comentar que a gente está sendo assistido pela Ivana Melo Freitas, que está adorando o programa, e a Grace Albuquerque Argimon, que excelente explicação, Milena Decker, bem didática, parabéns, beijo. Um beijo para a Grace, ela é uma querida. Nessa imagem, eu procurei mostrar, a gente tem uma suíte que tem uma farta iluminação natural, né? Que eu digo assim, ainda a iluminação natural com certeza é a melhor de todas, né, Leone? Mas assim, nós projetamos ali uma cabeceira, a gente tem um detalhe ali com uma reentrância num nicho, numa melamina um pouco mais amadeirada. Por dentro daquilo ali a gente tem uma fitazinha de LED e ainda assim eu trabalho com 2 abajures, né, na cabeceira para que a gente justamente tenha essas opções de luz. Então assim, é um dormitório pequeno, foram soluções pontuais, mas eu tenho 3 cenas de iluminação. Eu tenho iluminação geral no ventilador de teto que está lá na laje, eu tenho a fita de LED e eu tenho os abajures. São todos acionamentos independentes que vão ser, né, acionados conforme a demanda, né? E aquele volume branco ali em cima, são armários? Não, na realidade não, é só um painel que a gente utilizou, como a gente tinha um pé direito um pouco alto, né, a ideia era
trazer um pouquinho de aconchego para o ambiente, então a gente utilizou esse recurso desse painel para diminuir um pouco a altura do pé direito e ao mesmo tempo que me trouxesse, né, essa estrutura para eu poder fazer a fixação da fita de LED. Certo. Né? Numa próxima imagem ainda dessa então. suíte, tem um detalhe um pouco maior que eu acho que vamos mudar a foto, então, ótimo. Que mostra assim, né? Sim, agora no detalhe dá para ver bem, né? Então assim, fica claro um pouco escuro, mas é para mostrar qual é o clima que a gente quer trazer para essa suíte. Certo. Né? E no departamento decoração, se a gente quiser mudar a cara do quarto, muda a colcha, muda os forros, com certeza, os travesseiros, exatamente. Faz uma colcha estampada, floral, colorida, uma cara de verão. Sim, né? Dá pra mudar. Eu digo assim, a iluminação, eu sempre procuro fazer com que ela seja algo super neutro, né? Que ela não interfira nessas questões de decoração e ambientação, justamente para que a gente não crie um projeto muito engessado, né, Eliane, que tu possa permitir ao cliente essas mudanças, né? Certo. Muito bom. A gente vê que realmente aquela fita de LED faz muita diferença ali. Aí é uma outra imagem de um outro projeto, é uma área de leitura, né, que meu cliente me pediu, fica ali quase em frente à lareira, né, então assim, é um espaço de dimensão bem reduzida, mas assim, nesse espaço, eu tenho 3 cenas de iluminação completamente diferentes. Então, assim, eu tenho ali na lateral esquerda, né, um abajur de pedestal, né, de piso, aliás, que daí dá apoio para ele no momento de leitura. Eu tenho lá no forro de gesso, do ladinho, junto ao tijolinho de demolição, alguns embutidos, que daí eles dão um banho de luz ali naquele volume da churrasqueira, isso cria um efeito muito bonito. E eu tenho ainda, aí no caso não aparece, mas assim, por dentro do forro de gesso, fazendo toda a volta no cortineiro, toda uma outra fita de LED também, uma sanca iluminada, né? Ah, que ótimo. E aí tem uma parede de tijolos à vista ali? Na realidade é um revestimento, nós fizemos um revestimento, né? Então são plaquetinhas de tijolo, um material muito bonito. E a gente nunca sabe o que é quando olha, né? Porque são tão fiéis à realidade. Ele é muito fiel, né? Mas na realidade são plaquetas, né? São plaquetas de cerâmica mesmo, né? Então assim, nenhuma é igual à outra. Aí tem uma imagem que mostra o ambiente mais por completo. Agora a gente vê mais geral. Fica um efeito muito bonito, traz um aconchego muito grande, né, para o espaço. E como a luminária, um abajur de pedestal é bonito, é fantástico, né? porque ele consegue, eu digo muito assim, fã. Eu sempre digo assim para os meus clientes, todos os acessórios que eu especifico, eu acho que assim, você tem que ter muito cuidado com a ambientação, mas eu acho que assim, acessório que não tem função, não serve, né? Então, assim, esse tipo de abajur, ele ambienta... Adorei, repete isso, calma. Eu digo assim, um acessório, quando ele não tem função, né, não... Então, a gente menos que seja alguma coisa da memória afetiva da pessoa. Mas tem função, exatamente, ele segue tendo. Não é essa função prática, assim, mas ele tem uma função, né? E aí, aquilo ali era uma forma de a gente fazer com que o momento de leitura dele tivesse um bom banho de luz. Esse abajur, ele é dimerizável também, então, por exemplo, a gente, num momento que ele quer uma luz mais intensa, ele tá lá com a luz bem forte, num momento mais relax, deixa a luz mais fraquinha, sabe? Então, são tudo coisinhas, assim, detalhes que ambientam. Ao mesmo tempo, eu queria, assim, a gente tinha um volume bem marcante ali na lateral da lareira, né? E eu precisava ter um contraponto do outro lado para equilibrar o projeto, né? Então, usei o artifício do abajur para equilibrar um pouco mais o ambiente, né? Olha só o que um profissional percebe, né? São coisinhas assim... A gente olha e acha agradável, mas não sabe por que achou agradável, exatamente, né? Então, assim, porque senão a gente ficaria com um volume de grande destaque só numa das laterais, né? Mas foi um projeto que deu um resultado bem bacana. Coisa simples, né, Eliane? Mas assim, que valem a pena a gente ter esse cuidado, Muito bem. né? A gente tem outras fotos, mas vamos esperar um pouquinho, vamos voltar aqui para o estúdio e a gente vai fazer um intervalo comercial, pedir 2 minutinhos de intervalo, sai lá, toma uma aguinha e volta para o Arquitetura e Design, sobretudo tem fora e dentro de casa, e aí a gente volta e continua mostrando ambientes e explicando as decisões da Milena Decker para transformar os ambientes em espaços agradáveis através da luz, dos tons e tudo isso. Até já!
Voltamos na sua companhia, na companhia da Glorinha Miranda, da Renata Rubim, muita gente nos assistindo, muito obrigada. A gente está falando então sobre esse assunto da questão de iluminação, dos tons e tudo que impactam na tua qualidade de sono, no teu descanso. Estamos mostrando ambientes residenciais com a arquiteta Milena Decker e a gente vai continuar mostrando outros, né, Milena? Claro, vamos, não. Para contar os motivos das suas escolhas. Quando já tiver as fotos no ponto, podemos mostrá-las para a gente explicar. Aí eu tenho uma imagem, né, Eliana, de uma outra suíte, também mostrando, né, como pequenos recursos, né, mesmo para ambientes com dimensões bem reduzidas, a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, eu tinha aí uma dificuldade grande de inserir uma boa mesa, um bom criado mudo, né, em função da dimensão pequena de corredor, mas a gente gostaria de ter, ainda assim, essa segunda cena de luz. Então, no caso ali, a gente utilizou uma arandela na parede. Na parede, né? Isso é um recurso bom Exatamente, também, né, Milena? né? Porque daí facilita, não atrapalharia a circulação. A gente segue tendo o ponto central na parte ali de cima, sempre com tons de luz, esse que eu comentei contigo, né? São lâmpadas em tons mais amarelados, em torno de 3.000 kelvins, que é o que a gente recomenda. Também todo o circuito dimerizável, e isso eu digo assim, é uma coisa muito simples de fazer, não requer... Não é cara. Não é caro. Olha, não faz obra, nada. Não, é só uma simples troca de botões ali naquele teu interruptor que tu já tens na parede, sabe? As lâmpadas hoje em dia, a grande maioria delas já vem com esse... recurso de serem dimerizáveis, é fácil de tu encontrar, com valor acessível. Muito bem, se a pessoa vai comprar uma lâmpada sozinha, tu falaste em 3.000 e não sei quantos kelvins. Sim, a gente pessoa fala isso na loja e quem está atendendo entende? Entende, com certeza. Essas isso? informações, elas geralmente vêm todas no própria embalagem das lâmpadas, né? As lâmpadas de LED. Isso se refere à temperatura de cor da lâmpada, né? Então, assim, 3.000 seria uma temperatura mais dentro desse tom amarelado. Então, a gente tem que ter um entendimento assim, quanto maior este número, a lâmpada vai ser mais branca, assim digamos. Então, uma lâmpada de 6.000 vai ser super branca. Entendi. Uma de 3 menos, então ela tem menos branca, ela é mais amarelada, né? Mas é uma informação que, assim, além de estar bem clara, geralmente os fabricantes já atinaram para isso. Vem escrito, temperatura, isso, né? Lâmpada amarela, tom morno e tudo mais. É bem fácil de comprar. Então tá, a gente tem acho que mais uma imagem para mostrar desse ambiente. Isso. Aí eu fiz um detalhezinho, né? Ali, né? Que eu digo assim, serve... atende a função, né, da gente complementar ali a iluminação para um momento de leitura, né, caso a pessoa quisesse ali, está encostada na cabeceira, e ao mesmo tempo faz com que a gente consiga ter um ambiente mais agradável, com uma luz mais amena, né, sem ocupar espaço, né, visto que a gente não tinha ali muito espaço para mesas de cabeceira, né. E eu vi que tu colocaste a cabeceira, inclusive até a parede ali, a cabeceira quanto maior, dá mais visualmente a ideia de que é maior o espaço. Com certeza, exatamente. Quanto mais seccionar, parece menor. Sim, não, né? não. Ali a gente tem, ela vai além dos limites da cama, né? Sim. Aproveitei que, como nós tínhamos então essa questão de utilizar uma arandela, ela também dá uma boa iluminação na parede, então a gente utilizou ali um papel de parede com uma textura bonita. Então, assim, a arandela, ela está ali servindo para a função da leitura, trazendo um conforto visual para o ambiente, ao mesmo tempo está valorizando o papel de parede, né? Então, a gente fazendo do limão uma limonada, né, Helena? Fazendo com que a gente tenha ali mais uma função, né, que... enriquece o ambiente, claro, né? E aquela almofada que a gente está vendo, provavelmente tem a ver com a memória afetiva que a gente falava antes. Deve ser alguém da família que fez. Não, aquilo ali é acervo da cliente, exatamente. A almofada de fuxico, fazia tempo que eu não via fuxico. Tem. Né? Mas é alguma artesã que fez. Não, isso era acervo da cliente. E tu incorporaste ao projeto. Sim, com certeza. Que é super importante isso, né? Eu digo assim, acho que a gente como eu trabalho muito com residencial, né, a gente vem com uma bagagem muito grande, né, Eliane, quando o cliente nos procura, que é a expectativa, né, de ter um ambiente onde tu, né, te sinta acolhido, abraçado. Então, tu trazer as memórias, as histórias do cliente, isso faz com que
fique muito personalizado o trabalho, né? E por mais que eu tenha uma linha de trabalho, coisas que eu acredite, eu digo assim, ó, o principal é que fique com a cara do cliente. Ele tem que sentar, aproveitar, curtir, se apropriar do ambiente como um todo, né? Então, se é uma almofada, a gente traz a almofada e coloca ele no projeto, algum móvel, né? Certo, acho que essa é a nossa última imagem, né, de projeto, a gente pode vir aqui para o estúdio. Não, a gente tem mais uma. Não, essa é uma outra suíte, mas também são os recursos que eu comentei antes, né? A gente tem o ponto central, tem alguns embutidos no gesso, todos dimerizáveis, os abajures, né? Então, isso eu trouxe para ilustrar, então, todos esses recursos de iluminação, né? Aqui eu já tinha uma área maior, já conseguia ter ali a mesa de cabeceira, né? Certo. E quando tu falas, né, de fazer um projeto que represente o cliente, né? Será que o nosso telespectador está achando que o nosso cenário tá lindo. Tá representando? Porque o cenário aqui do programa tem que representar. Vamos mostrar o cenário aqui de novo. Não sei se tem mais alguma imagem desse aí, talvez a segunda imagem. Eu acho que tem só uma segunda imagem. Vamos mostrar a segunda rapidinho, depois a gente mostra o cenário aqui do programa de novo, um detalhe. É um outro detalhe. Isso. E agora podemos vir aqui para o estúdio, né? A gente vai mostrar o cenário aqui novo no estúdio. Tá e é uma coisa louca, porque um cenário de TV, né, ele tem que representar a ideia do programa. Claro. Não é? Tem que ter um pouco a ver com a pessoa que apresenta, digamos, né? Seria... Não, tá muito bonito. Tem a cliente 1, cliente, mas também o telespectador é um cliente também, que ele tem que se sentir acolhido pelo nosso cenário, né? A gente traz a pessoa para dentro da nossa casa aqui na TV e a gente quer que todo mundo curta. Eu adorei as reações das pessoas. Olha, Nono Jores entrou, a Laine Mila, meu amor, minha colega de faculdade, que está fora do estado há muito tempo, ela é de Bento Gonçalves. Que bom, Laine, que saudade de ti. Então, a gente quer que todo mundo se sinta acolhido, né? Não, tá muito gostoso, Eu super espero agradável. que todo mundo tenha sentido isso. Se quiserem mandar comentários pelo Instagram, pelo Facebook, por onde quiserem, a gente depois revela aqui esses comentários. Voltamos, eu e Milena Decker, para dar tchau para vocês. A gente teve uma queda de luz, a luz já voltou. Fique agora com o Le Folk TV. Muito obrigada pela companhia, até amanhã. Beijo!